Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na dinâmica da Câmara dos Deputados, especificamente nos primeiros 480 dias do governo Lula III. Isso, vamos usar como base as observações do Sérgio Boston Barcelos, né? Ele tem um relato pessoal sobre isso. Exato. O Parte 8 480 dias no governo Lula III. É um olhar bem específico, de dentro, sobre como as coisas funcionavam ali no legislativo nesse período. E a ideia é tentar entender os pontos principais que ele levanta, né? Sobre ausências, estratégias, as tensões ali entre a base do governo e o projeto que foi eleito em 2022. Isso. Vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, ele traz uma ideia interessante. O silêncio e a ausência na Câmara como ferramentas políticas. É, ele fala num silêncio ruidoso da omissão. Tipo comissões que ficam mais vazias, ausências que querem dizer alguma coisa, E sabe? como é que isso aparecia na prática, segundo ele? Olha, a observação dele foi de ausências frequentes de deputados da própria base do governo, até do PT mesmo, em muitas comissões. Mesmo podendo votar remotamente? Sim, mesmo com essa possibilidade. E a justificativa que ele ouviu circular entre alguns desses parlamentares era, assim, um sentimento de descaso. Descaso por parte de quem? Da liderança do governo? Da liderança da Secretaria de Relações Institucionais, da Casa Civil, a queixa era de que os pleitos deles, tipo cargos, verbas para a região ou relatorias importantes, não estavam sendo atendidos, sabe? Entendi. E a consequência disso, no relato dele, qual seria? Imagino que essa falta de atenção gerasse uma certa eh, indisciplina. Exatamente. Levaria o pessoal a agir mais por conta própria. Tipo, fazer uns acordos ali nas comissões, meio por fora, que às vezes iam até contra o que o governo orientava. Mas ele diferencia isso do plenário, né? Sim, ele contrasta. No plenário a coisa seria diferente. A presença e a adesão ao governo tenderiam a ser maiores. Talvez porque tem mais gente olhando, mais controle. Provavelmente. Mas aí ele aponta um problema. Essa dinâmica acaba esvaziando as comissões, que deveriam ser o lugar do debate técnico, né? E concentra tudo no plenário. O que, imagino, fortalece quem comanda o plenário, o presidente da Câmara, por exemplo, o Arthur Lira, na época. Justamente, o relato descreve o período dele como um momento em que o regimento interno virou meio que um detalhe. Pautas que apareciam em cima da hora, manobras regimentais vistas como normais. Faz sentido dentro dessa lógica. Aí tem outro ponto bem interessante que o texto traz. Os tais deputados digital influencers. Como eles entram nessa história? Ah, sim. O autor descreve esses parlamentares como, bom, a atuação deles é muito moldada pela lógica das redes sociais, né? Instagram, TikTok, WhatsApp. O foco é engajamento, visualização. Isso. O importante é gerar conteúdo que viralize. O plenário vira um palco, as comissões são só um pano de fundo para vídeo rápido, para corte. E o que ele diz sobre o impacto disso na política em si? Que transforma a política numa espécie de espetáculo, né? E muda completamente a relação entre o representante e quem ele representa. Agora tem um algoritmo no meio, mediando tudo. Pelo que eu percebi lendo o trecho, o autor parece ficar mais espantado, talvez, com a falta de iniciativa da própria base do governo do que com a oposição em si. É isso mesmo? É uma leitura bem central no texto dele, sim. Ele relata que deputados eleitos com pautas populares, gente da esquerda, do PT inclusive, muitas vezes se ausentavam das reuniões de comissão. Evitavam o confronto. Evitavam um confronto, a defesa mais, digamos, aguerrida dos projetos do governo. Como se, sei lá, a disputa já estivesse meio perdida ali naquelas instâncias. Nossa. Ele até menciona um apelido que circulava, né? Menciona o apelido de Ministro do Lira para o articulador do governo no Planalto, sugerindo uma proximidade talvez excessiva, né? Ou uma certa subordinação à presidência da Câmara. O texto chega a dar algum exemplo concreto dessa desconexão da base? Dá sim. Ele cita uma votação específica sobre mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC, que aconteceu em dezembro de 2024. O que aconteceu ali? Bom, segundo o autor, mesmo com alertas técnicos de que as mudanças poderiam prejudicar os beneficiários, uma parte expressiva da base governista, incluindo o PT e outros partidos aliados, votou a favor das restrições. Mesmo, e para ele, isso foi um sinal de quê? De falta de coesão, de falta de compromisso com o programa que foi eleito.
uma evidência dessa dinâmica complicada que ele descreve. Mas ele faz alguma ressalva, aponta parlamentares que, na visão dele, agiram diferente, que resistiram a essa lógica. Faz sim. Ele faz questão de listar vários nomes. Gente que, na perspectiva dele, se manteve firme na defesa das pautas populares, da justiça social, mesmo nesse ambiente mais adverso. Quem ele cita, por exemplo? Olha, ele menciona Bom Gás, Chico Alencar, Duda Salabert, Fernanda Melchiona, Glauber Braga, Érica Cocai, Ivan Valente, Maria do Rosário. Bastante gente. Sim, Padre João, Pastor Henrique Vieira, João Daniel, Sâmia Bonfim, Tadeu Veneri, Talíria Petrone, Tarcísio Mota, e ele até ressalta que muitos desses nem são formalmente da base do governo. Interessante isso. Então, a análise dele sugere que o problema não era só a oposição forte, mas também uma dinâmica interna, uma adaptação talvez excessiva ao sistema. Exatamente. O argumento central é que a articulação política ali na Câmara vai muito além da simples correlação de forças partidárias, sabe? O que mais entra em jogo? Entra o peso do clientelismo, a influência do financiamento de campanha por interesses econômicos específicos e, principalmente, uma adaptação do próprio governo e da sua base a essa lógica que ele chama de varejo parlamentar. O varejo parlamentar. O que seria isso? Seria essa negociação política muito focada no caso a caso, no interesse particular, na troca miúda. E aí, segundo ele, confunde-se tática com estratégia e o projeto maior, aquele eleito nas urnas, vai ficando para trás. Ele até usa uma expressão para ilustrar isso, né? Usa. A frase é o jogo, né? Que ele diz ter ouvido como uma justificativa meio cínica para essa adaptação toda. Entendi. Então, para a gente resumir a perspectiva que o Barcelos apresenta, seria um cenário na Câmara, marcado por essas ausências que falam, uma base do governo com suas próprias insatisfações e desconexões. Isso, somado à ascensão dessa política mais de espetáculo, voltada para as redes sociais. E uma adaptação pragmática do governo às regras não escritas do jogo político, talvez até exagerada, que acaba obscurecendo o projeto original. É por aí? É bem por aí. Isso, claro, levanta a questão que o próprio autor deixa no ar no final do trecho, né? Qual questão? A de que, se essa dinâmica de adaptação ao jogo, a esse varejo político, realmente prevalece como ele descreve, quais as chances reais de um governo, eleito com uma plataforma de centro-esquerda, conseguir implementar as mudanças estruturais que prometeu? E defender as pautas populares que o elegeram, né? Especialmente diante dessas estruturas de poder que parecem tão arraigadas. Exato. Fica essa reflexão sobre a tal oportunidade histórica que ele menciona e o que pode estar se perdendo nesse processo de adaptação constante. É algo para se pensar, sem dúvida.